Oi, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês estão? Gente, o vídeo de hoje é uma coisa que eu tô pra gravar faz tempo, tá? Faz tipo uns 3 meses. Vocês não estão preparados para o que eu vou contar aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência trabalhando por 4 meses de graça. Um coach. Eu trabalhei para um coach por 4 meses. Eu quero começar dizendo que o meu intuito não é desmotivar ninguém, não é expor nada, e sim compartilhar. Eu vou compartilhar uma conversa isso aqui. Vou compartilhar com vocês a minha experiência péssima, que eu não recomendo pra ninguém, tá? E assim, eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas, vai surgir muitas perguntas em vocês, tipo assim, nossa, Eduarda, mas como que você ficou nesse trabalho? Por que que você aceitou isso? Por que que você continuou? Eu vou explicar pra vocês. Se vocês gostarem, deixa um like. Eu saber que vocês gostam de saber minhas experiências. Experiências que eu vou compartilhar convosco para que vocês não tenham que passar pelo mesmo, para que vocês fiquem atentos. E é isso. Vamos pro que vocês tanto querem saber. Primeiro eu vou começar contando para vocês como que a gente conheceu esta pessoa. Era um homem, uma pessoa masculina, como a gente conheceu esse homem. Na empresa onde o Guilherme trabalhava, o dono dessa empresa era amigo desse homem, que eu vou chamar ele de Caio. Vou chamar ele de Caio para vocês não se perderem. Caio não é o nome real, né, gente? Não adianta vocês procurar pelo Caio aí que vocês não vão achar. O dono da empresa onde o Guilherme trabalhava era amigo do Caio. Essa empresa que o Guilherme trabalhava era da área de telecomunicações e o Caio atuava em área imobiliária. E eles queriam misturar os dois em um só. Eles queriam fazer com que o pessoal da telecomunicação aprendesse sobre imobiliária e o pessoal de imobiliária aprendesse sobre telecomunicação. Porque assim eles iam poder fazer uma distribuição financeira melhor para todo mundo e tá. Foi assim que o Guilherme, no princípio quem conheceu esse homem foi o Guilherme, foi assim que o Guilherme conheceu ele. E enfim, deu uma treta lá no trabalho que o Guilherme tava. A líder de equipa dele fez uma parceria com o Caio. A equipa em que o Guilherme tava, eram 5 pessoas, foram trabalhar com o Caio. Eles iam começar um projeto do zero. Era muito promissor, tinha tudo para dar certo, pelo menos eu acho. E eles precisavam de alguém para poder contratar novas pessoas. E é aí que eu entro na história. No ensino médio, né? Vocês acho que sabem, eu fiz administração de empresa e dentro desses 3 anos de curso, com o ensino médio, eu aprendi sobre RH. Então eles falaram, eles propuseram, foi tipo um convite, olha, você aceita participar? Você quer? Você acha que você consegue? Eu falei, olha, posso tentar. Eu adoro tentar coisas novas, porque assim eu consigo estudar melhor e expandir meu conhecimento sobre as coisas, então foi uma oportunidade perfeita. Falei, opa, trabalhar com uma área que eu gosto da área de administração e RH, com pessoa rica, ou seja, vou estar rodeada de uma pessoa, vou estar perto de uma pessoa rica, em breve me tornarei uma pessoa rica também. Rica de problemas, minha filha, rica de problemas. A princípio, eu fui contratada para poder recrutar pessoas para a área de telecomunicação. As pessoas iam atuar telecomunicação todos os dias até elas começarem a ter aulas sobre imobiliária. E aí, qual que era o grande plano? As pessoas iam trabalhar, iam ter aulas, iam praticar o ato da imobiliária. Só que a gente sabe que na área imobiliária, para você vender uma casa é demorado e para você receber dessa casa é ainda mais demorado. Então, nesse período, as pessoas iam ganhar seus dinheiros vendendo pacote de telecomunicação. Nisso, eu ganharia 10 euros a cada contrato assinado de pacote de telecomunicação. Nesse período, eu estava trabalhando ainda na loja de óculos no shopping, na Chili Beans. Então, eu falei, ok, vai ser um biscate. Eu vou trabalhar no shopping, meu tempo livre, eu vou recrutar as pessoas e vou ganhar 10 euros por cada instalação. E se eu quisesse também ligar para os clientes e eu vender pacote de internet, eu podia. Mas como eu já tinha experimentado isso quando eu cheguei, eu tinha odiado, eu falei, não, eu dispenso. E foi assim que tudo começou. Isso começou em 4 de novembro, eu me lembro muito bem, foi no dia 4 de novembro. Só que aí já tava tendo alguns sinais de, tipo assim, eram o quê? Era a desorganização tremenda do Caio. O Caio, gente, ele é um homem muito desorganizado, mas assim, desorganizado, bagunçado. Ele é uma pessoa bagunçada, no sentido de que
Se for para ele crescer sozinho, ele não consegue. E aí acontecia coisas de que às vezes ele queria marcar reuniões, ele mandava mensagem para back-office dele 11h30 da noite, falando amanhã teremos reunião 9h30 da manhã. Quem estava acordado ficava ciente da reunião. Quem estava dormindo ficava ciente no dia seguinte, antes de ir para o trabalho. Só que às vezes não dava nem tempo. Nossa, gente, teve tanta treta. Às vezes não dava nem tempo da própria back-office avisar a gente, porque ela também estudava, entendeu? E, gente, coitada, ela foi uma pessoa muito boa, muito legal. Eu gostei muito de conhecer ela. Ela tinha minha idade, ela tem minha idade. Só que ela acabava que ela também sofria por causa da bagunça dele. Bagunçava a cabeça dela, que acabava que bagunçava a nossa cabeça, porque ela só ia passando pra gente o que ele passava pra ela. Não era culpa dela. Ela só era tipo uma porta-voz. E também acontecia o seguinte: ele demorava muito para entregar algumas ferramentas que a gente precisava para o trabalho. A gente precisava de um login para a gente poder marcar e aprovar a instalação dos pacotes de telecomunicação. E esse login ele não conseguia, ele não tinha pego para a gente ainda. E a gente estava fazendo todo esse processo de venda e de instalação pelo login da empresa antiga em que o Guilherme estava, em que a equipa estava, entendeu? Tava uma bagunça que só. Enfim, resumindo, desorganização, ele era muito bagunçado. E, gente, não sei vocês, mas para uma pessoa que tem muita grana, ele é uma pessoa que ele realmente tem muita grana. E eu vi, e eu posso falar de verdade, ele tem grana pra caramba. Ser tão desorganizado daquela forma, já tinha alguma coisa errada. Como assim? Você é uma pessoa desse porte, você não tem organização com os seus próprios compromissos, então como que você chegou onde você tá? Esse era o red flag. Era a bandeira vermelha, era essa. Como a gente estava começando na telecomunicação, mas a gente ia expandir pro imobiliário, acontecia que tinha dias em que ele avisava pra gente, tipo assim, eu vou passar pra vocês o que vocês vão fazer em tal dia. E a gente ficava esperando, e esperando, e esperando. E a gente era notificado, tipo assim, 2 horas antes do horário do compromisso. Por exemplo, gente, vamos ter uma aula sobre imobiliário em 2 horas. A gente já ficava assustado porque ninguém tinha se preparado para aquilo. E a gente sempre fazia vídeo chamada, então ninguém tava tipo assim 100% pronto para estar numa aula de imobiliário. Só que acabava que essas aulas eram com ele próprio. E ele próprio atrasava tipo 30 minutos. 1 hora e meia. Ele marcava às vezes com a gente reunião presencial no escritório. Todos íamos no escritório. Tinham 3 meninas que moram pro lado de Lisboa. Elas moram, né, lá pro lado de lá da ponte. Eu com o Guilherme éramos os que morávamos mais próximos, porque o escritório era em Pinhal Novo. A gente mora pro lado da estação de Pragal. Elas moravam lá, tipo, entre campos. Então, para elas era muito distante o caminho. Elas saíam da casa delas para elas irem pro escritório pra gente ter a bendita reunião presencial, pra gente chegar no escritório e ele falar assim: reunião online em 15 minutos. Isso aconteceu diversas vezes. E tipo assim, isso é uma coisa simples, gente. Ok, é uma coisa que dá pra gente deixar passar. 1 ou 2 vezes, não sempre. A gente já tava começando a ficar farto, entendeu? Dessas pequenas coisas. Por quê? Telecomunicação é uma coisa muito difícil de vender hoje em dia, já que muita empresa pegou para vender telecomunicação. Tem, acho que 5 tipos de rede aqui, né? Era muito difícil a gente fazer dinheiro com isso. Tanto que nesse primeiro mês, eu ganhei 70 euros em um mês. Só que teve um problema que aconteceu, em que a equipa em que entrou com o Guilherme brigou com o Caio e eles saíram do escritório. E eu e o Guilherme ficamos num impasse, porque, tipo assim, a equipa estava falando por nós. Só que nós não sabíamos o que estava se passando. E aí até que chegou um dia que o Guilherme mandou mensagem e falou com o Caio, falou: olha, Caio, inclusive para vocês imaginarem, Caio é um homem de 40 anos, tá? É um marmanjo já. É a idade do meu pai e da minha mãe. O Guilherme falou: olha, Caio, a gente não concorda com o que a equipa falou, a gente não entendeu o que aconteceu, eles não estão falando por nós. Nós queremos continuar trabalhando com você, até porque a gente tem isso planejado, a gente quer tentar fazer isso, a gente quer tentar fazer tal coisa dar certo, vamos tentar. Ok, vamos tentar. Fizemos uma reunião com o Caio novamente. Começamos na equipe apenas com telecomunicação.
E ele falou, olha, vamos deixar imobiliário de lado, vamos fazer só telecomunicação. E eu vou arrumar outras coisas para vocês fazerem que vai dar retorno rápido para vocês. Eu tenho provas de que isso dá retorno rápido. Eu posso mostrar para vocês quanto que os meus funcionários estão ganhando agora com isso. E vocês vão ter esse retorno financeiro em 2 ou 3 semanas, no máximo um mês. Eram folhas de pagamento de 700 euros, o mínimo, por contrato feito. Ou seja, se a gente vendesse para uma pessoa, a gente ia ganhar 700 euros. Para uma pessoa. Ah, Eduardo, vendesse o quê? Energia empresarial. Ele inventou a energia empresarial. E a gente falou, ok, telecomunicação não tá dando certo agora, a gente tenta energia empresarial. A gente estava muito disposto, porque a gente não estava ganhando dinheiro. O mês de novembro foi todo um fracasso. Então, em dezembro, a gente começou do zero com ele. A gente esperou que ele fosse pagar pra gente pelo menos o nosso passe mensal ou almoço, mas ele não pagava nada. Tipo assim, a gente ia pro escritório todos os dias, a gente não recebia nada, a gente só tinha recebido em novembro. Enfim, ok, vamos recomeçar, vai dar tudo certo. Foram se passando os dias de dezembro. Em 2 semanas, a gente não tinha feito 5 instalações, eu acho, de internet. E a gente ainda estava começando a aprender sobre energia. E a gente viu que a gente não gostava, tipo, a equipa viu, né? A gente estava com uma equipa ainda de 5 pessoas, contando com o Guilherme e eu. Aí a gente ainda era 5 pessoas. E a gente viu que a energia não ia dar certo pra gente. A gente falou, olha, isso é muito difícil, não é o que a gente consegue fazer. A gente não tá vendo nenhum tipo de retorno financeiro, nem clientes e nem nada. A gente vai desistir. Ele falou, não, eu tenho uma outra ideia, que essa vai dar retorno de verdade. Dia tal de dezembro a gente vai ter um evento. Vocês vão pra esse evento comigo. Chegando lá vai ter uma equipa que vai preparar vocês para vocês aprenderem a serem organizadores de evento. Eles vão ensinar vocês o básico e aí todos os eventos que eu fizer, vocês que vão montar e organizar para mim e vocês vão receber por cada evento no final dos eventos. Ok, falei ok, já tem um evento marcado, a gente vai receber nesse evento. E de quebra ele ainda falou assim, e ainda vou vender os ingressos e vou dar uma prenda de Natal para vocês, um valor desses ingressos que serão vendidos. Então vocês começam desde agora vendendo os ingressos, juntando pessoas para esse evento que vocês vão receber deste evento. A gente respirou fundo e falou, nossa, ufa, ainda bem. Acho que era a 3ª semana, estava se aproximando já do Natal. 3ª semana de dezembro a gente ainda vai conseguir fazer um dinheirinho pra gente poder aproveitar o Natal. E eu sei que nesse ponto já deve ter muita gente se perguntando, Eduardo, como que você pagou suas contas? Gente, com ajuda. Foi com ajuda. Ajuda, eu com o Guilherme, a gente tem um apoio financeiro muito bom, de pessoas muito boas. Então a gente não tava sozinho. Se a gente tivesse, a gente teria quebrado, que a nossa mente já tava muito abalada. Era o 2º mês sem ter, tecnicamente, dinheiro de verdade, porque 70 euros, gente, não sei vocês, eu gasto no mercado em um dia só. Foi com o apoio financeiro de outras pessoas que a gente conseguiu. Nossa equipa tava bem dedicada, a gente tava bem decidido a fazer dar certo. Então a gente falou assim, bom, se tá tudo nas nossas mãos, se é só a gente ligar pras pessoas e vender ingresso, vamos fazer dar certo. E a gente ligou, a gente conseguiu muita gente. E o Caio incentivando, Caio, isso, gente, tá dando certo, a gente vai lucrar muito, não sei o que, vocês vão receber muito. O evento, se não me engano, foi no dia 21 de dezembro. Foi, tipo assim, muito próximo do Natal. Tanto que teve muita gente que não conseguiu ir, porque já tava com passagem comprada pra poder ir pra outro lugar e essas coisas. Nesse evento foi legal. Foi legal, porque a gente chegou lá e não tinha nenhuma equipa de organização de evento. Era a gente e a gente. E a gente tinha que fazer crachá, separar as pessoas por fila, fazer lista de nomes, tudo na hora. E a gente não sabia que a gente ia ter que fazer essas coisas. E ele cobrando da gente, tipo assim, não, mas vocês têm que ter responsabilidade. Vocês têm que saber fazer tal coisa. Sendo que, tipo assim, gente, me foi falado que eu ia vir aqui treinar. Você quer que eu chegue aqui com 10 mil ferramentas, meu filho? Eu vou mandar você ir lá também. Não, você vai lá assistir um concerto de tal cantor. Aí chega na hora, você vai ter que tocar bateria, cantar o show e aplaudir com os pés, tudo ao mesmo tempo, sozinho, sem ninguém te ensinar. Não é assim que funciona. Nisso a gente já tava meio assim, bravos, né? E a gente pensou, pelo menos não vai valer a pena porque a gente vai receber. Gente, a gente não recebeu nada, nada. Eu
eu recebi 100 euros. Por quê? Eu mandei mensagem, falei, olha, eu tinha feito planejamentos com o dinheiro que você falou que a gente ia receber e agora eu tô precisando, será que você pode adiantar isso pra mim? Porque eu achei que a gente ia receber de verdade. Falei, olha, você pode adiantar esse dinheiro pra mim? E eu pedi 50 euros, ele me enviou 100. Falei, ok. Menos mal. E aí, a gente fechou o mês de dezembro. A gente conversou com ele, a gente falou, olha, não tá dando. Em dezembro já tinha feito um mês, né? A gente falou, olha, não tá dando, a gente não tá vendo nenhum retorno financeiro. A gente tá se afundando em contas. Tipo assim, a gente não tava se afundando mesmo em contas, mas a gente ia se afundar. Porque o primeiro mês a gente conseguiu passar ok. O segundo foi difícil. E os próximos meses? A gente não tinha dinheiro pra cobrir os nossos gastos dos próximos meses, muito menos nem o passe, gente. A gente não tinha dinheiro pra pagar o passe mensal de transporte. Aí a gente conversou com ele, ele falou, não, vai dar certo, o evento vai dar certo. Gente, eu com o Guilherme, a gente mora na Margem Sul. A gente já foi em Sintra e em Moscavide para poder fazer eventos para ele, que ele disse que a gente ia receber no final desses eventos. A gente não recebeu nada. Para não dizer que a gente não recebeu nada. Quando foi em janeiro, final de janeiro ou em fevereiro, não lembro. Teve um evento que a gente foi, que a gente vendeu na hora 2 negócios lá pra mulher. E ela me deu o dinheiro na minha mão. E aí ele falou pra mim, não, pode ficar com esse dinheiro. Só que a gente estava fazendo tanta função ao mesmo tempo, que não fazia sentido a gente receber só aquilo. E foi um dinheiro que, o quê? A gente pagou um pouco das nossas contas. E a gente ainda tinha conta pra pagar. O Guilherme já tava muito puto. Eu tava no meu limite. Não consegui dar presente de Natal pros meus pais. A gente conseguiu se presentear aqui dentro de casa, mas e ter uma ceia muito gostosa e farta, mas enfim, os planos mesmo que a gente tinha planejado com um salário mínimo ou até um pouco mais, que foi o que ele tinha prometido, a gente não conseguiu realizar. Ficamos muito frustrados, achando que era culpa nossa, que a gente não tinha feito direito, a gente não tinha feito o suficiente. E aí a gente conversou com ele de novo e eu falei pra ele, eu falei, olha, eu não tô aguentando mais, não estou gostando, gostei da área de eventos, mas não tá me dando retorno. E aí ele falou o seguinte... E aí ele falou o seguinte pra mim, olha, tá chegando do Brasil uns produtos em que eu comprei pra eu poder ser embaixador de uma marca de produtos de cabelo aqui em Portugal. Eu vou ser embaixador dessa marca aqui em Portugal e vocês vão poder vender essa marca pra grandes pessoas de salões de beleza. Se vocês procurarem alguns vídeos atrás, vocês vão saber qual marca é, vão ver alguns dos produtos porque eu filmei o último evento que eu tive presente. E eu falei, ok, então a gente vai tentar eu vou tentar essa última vez. Só que, gente, tudo que ele falava que a gente ia ganhar era por comissão. Ele nunca tinha, ele não tinha falado pra gente sobre a gente ganhar um ordenado mínimo. E ele elogiava muito a gente. Ele falava, não, vocês são jovens, vocês são os melhores que eu tenho, vocês são muito bons no que vocês fazem. O Guilherme, inclusive, chegou a ajudar ele como filmmaker, com as ferramentas profissionais. E ele elogiava, ele assim, não, vocês são muito bons, muita sorte ter vocês estão no caminho certo desde cedo. Quando eu tinha a idade de vocês, eu queria que alguém tivesse me dado essa chance que eu tô dando pra vocês agora. E tipo assim, vamos resumir, ele era só um soberbo, manipulador, mentiroso, porque é isso que todos os coaches são. Eu queria muito que ele visse esse vídeo pra ele saber que ele não é bosta nenhuma, a não ser um mentiroso, porque pra ele ter tudo que ele tem hoje, ele teve que mentir muito e subir muito nas costas de muitas pessoas, inclusive nas minhas. Tá doendo até agora. O Caio falou isso, que a gente ia poder vender os produtos de cabelo, a gente ficou empolgado, porque os produtos de cabelo eles eram caros, entendeu? E assim, um pote era 20 euros, a gente falou o quê? Vamos ter muita grana? Então a gente participou daquele evento da beleza, que eu postei aqui no canal, não vou deixar no card, mas... E aí, enfim, a gente ficou empolgado e a gente decidiu dar essa última chance, pra gente poder se dedicar. E aí, enquanto isso, a gente ficava em casa, sem ganhar dinheiro, porque a gente não tinha mais nada pra fazer, a gente só fazia muitas reuniões online. E, enfim, quando esses produtos de cabelo chegaram, a gente ainda ficou um pouco de tempo nesse escritório novo, que era dos produtos. Ele explicou pra gente como é que ia funcionar, ele passou um treinamento pra gente com o pessoal do Brasil, né, os treinadores oficiais aí da marca no Brasil. Só que, gente, era tudo por comissão. Tudo por comissão. E eu ainda tenho áudios dele falando, porque eu perguntei pra ele, olha, mas quanto que vai ser essa palhaçada?
E era sempre coisas incertas, era muita incerteza. Era muita incerteza. E ele sempre tinha provas de que dava certo. Porque ver um homem rico falando que alguma coisa dá certo é como se ele estivesse falando: olha, foi esse caminho que eu segui para estar onde eu tô. E, gente, que jovem que não quer ser rico? Fala pra mim, se vocês pudessem ser ricos agora, vocês não seriam ricos de dinheiro? Pois bem, porque a gente queria ser. E a gente tentou. E nisso a gente já estava chegando em fevereiro. Isso já foi em fevereiro. Porque em janeiro a gente passou o mês meio parado, focando em eventos, mas não dava certo. A gente participou acho que de 5 eventos por aí. Nenhum deles dava certo. Eu com o Guilherme a gente já chegou a acordar muito cedo, tipo 6 horas da manhã, em um domingo, pra gente poder tentar pegar transporte pra gente chegar num evento 9 horas da manhã, pra gente chegar lá e ele não pagar a gente, ele tratar a gente como se a gente fosse só mais um empregado. Nunca reconhecia o nosso valor. E depois que a marca de cabelo chegou, a gente viu a proposta, eu fui a primeira a falar: olha, não é pra mim. Mandei mensagem, falei: olha, não quero mais, entendeu? Não vai dar certo, obrigada pela oportunidade, mas não vai dar certo, tô fora. E eu saí. Foi difícil, porque sempre parecia que ia dar certo. Parecia que o próximo era certo. Tipo assim, não, o próximo vai. Aí não ia. Aí ele oferecia alguma coisa e nossos olhos brilhavam. E, gente, não, o próximo vai. E não foi. Nenhum deles foi. E aí o Guilherme continuou, acho que por mais 8 dias no máximo, não chegou nem a dar 2 semanas. E o Guilherme também saiu, porque assim, era muito sacrifício para uma pessoa que não reconhecia, não queria dar o mínimo pra gente, que era um ordenado. Queria que a gente recebesse só de comissão e vivesse só de comissão. E ele vivia falando que pessoas que recebem ordenados mínimos são pessoas relaxadas porque elas se acostumam com o básico. Eu não sei vocês, eu adoro ganhar o básico. Adoro ter certeza que no outro mês eu vou ter aquilo. Isso foi em 25 de fevereiro, foi o dia em que eu me demiti. Ou foi dia 24 ou foi dia 25. Não sei, foi foi na última semana de fevereiro, porque eu tinha feito uma entrevista em outro emprego. Pasmem. Lembrei. Tinha o último evento, na verdade, que eu fui, eu e o Guilherme a gente foi um evento que a gente não ia. A gente não ia nesse evento. A gente falou pra ele: olha, a gente não vai nesse evento. Não vamos e pronto. E ele: não, vocês precisam vir, por favor, vem sim. Tava contando com vocês, eu tinha uma notícia muito boa. E a gente falou: não, a gente não vai. E aí ele pegou e mandou mensagem pro amigo dele, que era também o nosso novo líder de equipa e era também o pai de uma das integrantes da equipa. Eles conversaram e aí, de repente, depois de, tipo assim, quase 4 meses, né? Ele falou que ele ia pagar pra gente 200 euros fixos por mês, mais comissão das outras coisas. E eu falei assim, ok. Ele falou, não, a gente vai fazer contrato certinho, a gente vai fazer uma reunião no final do evento, a gente vai falar sobre isso. Eu falei, ok. A gente foi no evento. Acabou o evento, ele deu tchau pra gente, todo mundo foi embora. Sem reunião, sem contrato, sem dinheiro. Eu saí. Falei, olha, não vou ficar mais, foda-se. Saí. E o Guilherme, acho que. O Guilherme segurou mais um pouquinho, porque o Guilherme não tinha recebido outra proposta de emprego ainda. Eu tinha recebido, então eu já saí pra poder focar no emprego que eu tô agora. E o Guilherme ficou, porque caso fosse verdade esse contrato, mais esses 200 euros fixos, a gente tava bem. Pelo menos uma vez ele ia falar a verdade na vida. Mas não, nem isso foi verdade, foi tudo mentira. E aí o Guilherme saiu também. Insistiram pro Guilherme ficar, ele não ficou. E a gente fechou esse ciclo de 4 meses. E a gente ganhou no total, acho que nem 300 euros em 3 meses. Não deu, tipo, se fosse dividir certinho, não deu 100 euros por mês. Nós dois trabalhando, o Guilherme filmava pra ele, o Guilherme carregava a caixa. Tipo assim, descarregava a caixa, montava, fazia segurança dos produtos, o Guilherme ligava, o Guilherme pegava contato. Eu aprimorei muito a minha habilidade de comunicação nesse trabalho nos eventos, porque eu tinha que pegar contatos com as pessoas e falar com pessoas que tinham dinheiro. Foi isso, a gente encerrou esse ciclo. Só que o que pesou não foi só isso. Isso que eu contei pra vocês foi só, tipo assim, o geral da história.